irmãos, a gente viu agora os dois lugares mais importantes, né, na vida de Jesus. Eu acho que diria que mais importantes, porque a obra que ele fez, ele mesmo disse que os que têm o Espírito Santo e que crerem no nome dele também farão essas obras. Mas aquilo que ele fez no Calvário e aquilo que ele fez ao ressuscitar no terceiro dia, só ele pôde fazer, né? E por isso a gente pode dizer que foram os lugares e os momentos mais importantes, porque só a pessoa de Cristo poderia cumprir a função. A gente queria lembrar um pouquinho, porque a gente tem visto muito sobre a história do judaísmo e muito sobre a cultura judaica, o sistema religioso judaico, e a gente precisa entender um pouco o que aconteceu aqui. Vocês sabem que na Páscoa, quando Moisés foi usado por Deus como líder para tirar o povo do Egito com mão forte, Deus ordenou que naquela noite, para que o povo de Israel não fosse tocado pela praga do anjo da morte, Deus ordenou que fosse morto um cordeiro, sem defeito, e aspergido o sangue desse cordeiro na porta. E toda a casa onde o anjo da morte visse o sangue na porta, ele não poderia entrar e não poderia tocar com morte o primogênito daquela família. E Deus fez isso para que isso fosse um símbolo, para que isso fosse uma tipificação, e para que entrasse no coração do povo judeu que um dia ele enviaria o seu próprio cordeiro. E esse cordeiro guardaria da morte toda a humanidade, não só o povo judeu. Deus estabeleceu, desde que Adão pecou, a gente vê lá no livro de Gênesis já Deus estabelecendo um sistema de sacrifício. Antes do pecado entrar na humanidade, antes de Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala que Deus visitava todos os dias o homem no jardim, conversava e se relacionava com ele, tinha amizade com o homem. Não havia nenhuma barreira entre Deus e o homem. Como diz o livro de Isaías, né? 59, a mão do Senhor não ficou encolhida depois que o homem pecou, e nem os seus ouvidos fechados para ouvir o clamor do homem, mas os nossos pecados passaram a fazer separação entre nós e o nosso Deus. É como se um céu que era aberto, onde o homem tinha livre acesso a Deus, o céu se tornou fechado. E então Deus estabeleceu um princípio, o princípio de que sem sangue não há redenção. Fala isso em Levítico 17, que sem derramamento de sangue não há redenção. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios, onde toda vez que uma pessoa pecasse, um inocente, que não tinha nada a ver com o pecado dele, um animal inocente, tinha que morrer e ser entregue no altar como um sacrifício. Para que através do sangue do derramado do animal, Deus recebesse o sacrifício e perdoasse o pecado daquela pessoa. Hoje, pra gente, é um pouco difícil a gente entender isso. Porque a gente não nasceu no sistema de sacrifício, a gente nasceu debaixo da graça, onde, se nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos os dias nós pecamos, amém? Todos os dias, alguns mais, outros menos, mas todos os dias nós pecamos, porque a Bíblia diz que não existe um justo sequer, não existe nenhum, houve um, e esse foi Jesus. Todos os outros homens nasceram debaixo da lei do pecado, como Paulo fala, né? A gente nasceu debaixo da lei do pecado, a gente nasceu contaminado pela iniquidade do primeiro homem. Menos Jesus. Ele foi o único que viveu uma vida totalmente santa. E só uma pessoa totalmente santa poderia se entregar voluntariamente para pagar o pecado de toda a humanidade. Por quê? O valor do sangue derramado difere de um animal irracional para um ser humano e para um ser humano perfeito.
sangue de uma pombinha era para pecados mais simples. O sangue de animais maiores e daí por diante. Até hoje, tem seitas satânicas que fazem sacrifícios humanos. Por quê? Porque o sangue humano tem muito valor e para algumas coisas Satanás pede sangue humano. Para dar poder para algumas seitas de bruxaria e de feitiçaria, ele aceita só sangue humano. O satanismo é um nível que ele não aceita sacrifício de animais. A gente vê muito no candomblé, galinha morta, vaquinha, bezerrinho morto, mas para níveis maiores de poder tem que ser sangue de pessoa. Por quê? Porque a pessoa, o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, se até para o diabo o sangue humano tem valor, você imagina para Deus o sangue do filho dele, que viveu com ele toda a eternidade, porque eles são um só. Então Jesus se separa do Pai nessa hora, porque quando ele toma sobre si todo o pecado, e aí começou a grande opressão sobre a vida dele. Porque ali no Getsemane, começou a cair sobre ele o peso do pecado. Ali, verdadeiramente, começou. E ele orou 3 vezes, porque ele viu que o peso era muito grande, ele sentia dores, ele tinha sentimentos. Muitas vezes a gente fala, ele era Deus, mas ele tinha sentimentos. Jesus chorou, Jesus sofreu.